Eu quero dar continuidade a esta série de mensagens no livro 3 de Salmos, né? Salmo 77 é um dos salmos desse livro. E eu quero falar com você nesta manhã sobre controle sua ansiedade. Vamos ler o salmo? O texto ele está aí à disposição de vocês, mas eu recomendo que você abra a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, me acompanhe se puder nos demais textos, porque há uma dinâmica de aprendizado nossa muito importante quando a gente pode manusear o texto e lidar com ele. Então eu gostaria de convidar você para isso. Salmo 77 diz assim: clamo a Deus, sim, grito bem alto, quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor, orei a noite toda de mãos estendidas para o céu, mas minha alma recusou ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer, desfaleço ansioso por sua ajuda. Tu não me deixas dormir, estou tão desesperado que nem consigo falar. Penso nos dias que passaram, nos anos que há muito se foram. À noite relembro canções alegres, consulto minha alma e procuro compreender minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? Em sua ira fechou a porta para a compaixão? Pensei, é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Estão sempre em meus pensamentos. Não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é poderoso como nosso Deus. És o Deus que realiza maravilhas, mostras o teu poder entre as nações. Com teu braço forte resgataste teu povo, os descendentes de Jacó e José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e estremeceram, até as profundezas do mar se agitaram. As nuvens derramaram chuva, os trovões ressoaram nas alturas, os teus relâmpagos riscaram os céus. No redemoinho ouviu-se o estrondo de teu trovão. Os relâmpagos iluminaram o mundo e a terra tremeu e se abalou. Teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu teus passos. Conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas pelas mãos de Moisés e Arão. Meus irmãos, o Salmo 77, ele começa com um daqueles momentos em que a mente mergulha em pensamentos cada vez mais pessimistas. Eu não sei se você notou isso na dinâmica do Salmo enquanto eu lia, a percepção, a fala do salmista no começo, ela é bastante pessimista, bastante negativa. Na verdade, este salmo demonstra a luta de alguém por causa do aparente abandono de Deus. Aquela sensação de que, de alguma maneira, Deus não se importa. Deus não vê a minha situação. E nós aprenderemos, então, com o salmista, sobre o caminho pelo qual a esperança pode ser renovada em nossos corações. O lamento que é apresentado neste salmo, e aí eu quero que primeiramente você se concentre nos versos de 1 a 3, atente para eles aí junto comigo, é um lamento muito pungente.
de forma que nós podemos sentir um pouco da dor do salmista, lendo as palavras que ele escreveu. Ele vai usar expressões como no verso 1, dizendo: clamo a Deus, grito bem alto. É a expressão de alguém que, no meio da sua dor, faz uma súplica intensa. A sua esperança naquele momento era que Deus pudesse ouvir o seu clamor, que pudesse, de alguma maneira, socorrê-lo ali. Ele vai dizendo aí no verso 2 que ele buscou ao Senhor, orou a noite toda com as mãos estendidas aos céus. Mas prestem atenção na expressão que ele diz: mas sua alma se recusou a ser consolada. Ele não era capaz de aceitar a situação. Ainda que buscasse, clamasse, mãos estendidas aos céus, como ele diz, mas no seu coração nada o satisfazia, nada o acalmava, nada trazia refrigério a ele, nenhuma palavra, nenhum gesto era suficiente para acalmar o seu coração. Essa é uma condição que às vezes o ser humano chega. E talvez você já tenha se percebido numa condição dessa, onde qualquer palavra boa, qualquer palavra de encorajamento é quase que automaticamente recusada. Não, não quero. Não é isso que eu quero ouvir exatamente. Eu acho interessante nós observarmos que algo muito parecido aconteceu com Jacó. Lá em Gênesis capítulo 37, versículo de número 35, Jacó tinha recebido a notícia de que o seu filho José havia morrido. Ou melhor, ele pensou que seu filho tivesse morrido. Mas então, em Gênesis 37, versículo 35, Jacó diz assim, esse texto está dizendo assim, preste atenção, ele fala: a família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Aí olha a fala dele: descerei à sepultura lamentando a morte de meu filho, dizia, e continuou a lamentar-se. Quando alguém tentou de alguma maneira, a família tentando consolá-lo e dizendo: olha, não fique assim, ele dizia: não dá. Eu vou carregar essa dor, esse choro, até o dia da minha morte. E ele não permitia-se, então, naquele momento, ser consolado. O que acontece, e isso pode acontecer conosco, é que algumas vezes a resposta que a gente encontra parece não fazer sentido. Não é uma falta de resposta, mas é uma resposta que não nos satisfaz. Às vezes é difícil aceitar a resposta que a gente encontra. E o que acaba acontecendo então é que essa dor persiste, essa dor insiste em permanecer ao nosso lado. E aí eu fico me perguntando, como consolar alguém que se recusa a ser consolado? Como consolar alguém que não quer ser consolado? Voltando para o Salmo 77, preste atenção no verso 3. Ele diz que ele lembrava-se de Deus e gemia. Ele não entendia por que Deus permitiu o seu sofrimento. Não entendia os planos que Deus tinha. Não conseguia entender. E isso o angustiava. Isso pesava o seu coração. Possivelmente, Paulo tenha experimentado uma dor parecida. E eu quero que você olhe a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12.
no versículo 8, Paulo tinha o que ele chamava de um espinho na carne. Você pode imaginar por essa expressão de um espinho na carne, de que era algo que lhe causava sofrimento. Nós não temos certeza do que Paulo tinha, mas alguma coisa lhe causava dor. A sensação de um espinho na carne não é estranha para nós. Às vezes uma ferpa pequena já é um incômodo terrível, não é? E Paulo, então, era algo tão significativo que Paulo ora ao Senhor. Então veja o verso 8. Ele diz: em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Olha só. Em pelo menos 3 vezes, Paulo se lembra de ter orado e falado com o Senhor: Senhor, muda isso. Tira isso de mim. A gente não sabe objetivamente como é que foi essa dinâmica, mas parece-me que em pelo menos 2 vezes Paulo teve que lidar com a frustração de orar e não ter resposta para a sua oração. Ele lembra de ter orado em pelo menos 3 ocasiões. Se ele orou a segunda é porque a resposta não tinha vindo na primeira. Se ele orou a terceira vez é porque depois de ter orado a segunda também não teve resposta a respeito disso. Em pelo menos 2 vezes ele sentiu a frustração da oração não respondida. E na terceira vez, veja o versículo 9, eu quero citar a primeira parte dele aqui. Mas ele disse: minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Na terceira vez, então, Paulo ainda sentiu a frustração, se podemos chamar assim, de receber uma resposta diferente daquela que ele esperava. Porque o motivo pelo qual ele orou foi: afasta de mim esse espinho, remova esse espinho que me fere. Então, por 2 vezes, ele não teve uma resposta que ele tenha percebido. E numa terceira vez, quando ele ora, a resposta não era a que ele esperava. Vamos salvar Paulo aí agora, de uma má interpretação nossa? Ele diz assim, na continuação desse verso: portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Ele acalmou-se em relação àquilo. A dor continuou. O espinho persistiu. Se você ler esse capítulo 12, você vai ver que aquele espinho tinha propósito na vida dele, tinha uma razão para aquilo acontecer. Paulo diz que aquilo era o que impedia que ele se tornasse vaidoso, soberbo, por conta de tudo que ele tinha experimentado. Aquilo tinha um propósito, tinha uma razão. Voltando então ao Salmo 77, no verso 3, ele falou que ele lembrava-se de Deus, gemia, mas ele, ao contrário de Paulo, estava desfalecendo sob o peso da sua angústia, da sua ansiedade, sobrecarregado por tudo aquilo. E ele, veja, prestem atenção agora comigo do verso 4 ao verso 10, ele atribui a Deus as suas noites insones, suas noites acordado, ele atribui isso ao Senhor. Ele diz assim, no verso de número 4, tu não me deixas dormir. Ele estava naquela batalha interior com Deus, tentando entender o motivo do seu sofrimento, as noites acordado, e ele naquela luta interior, tentando entender isso,
mas os seus pensamentos, as suas conjecturas, estavam produzindo nele desespero, a ponto de, diz o texto, que ele diz, eu mal consigo falar. Eu não sei o que dizer. Ele então se lembra, diz o versículo 5, de tempos melhores. Ele tem lembrança de dias que passaram, dias que foram marcados por experiências mais alegres. No verso 6 ele diz que na sua mente vinham as canções alegres que ele cantava, que ele cantou em momentos da sua vida. Nesse momento atual, nada o consolava, mas o seu desejo era que, de alguma forma, aqueles momentos alegres pudessem ser renovados. A noite toda ele pensava sobre isso. Olha o verso 6, ele diz, consulto minha alma. Ele conversa consigo mesmo, tentando entender a sua situação. Você já passou uma noite dessas, que a cabeça não desliga, e você não consegue se encontrar com o sono, porque os seus pensamentos estão em turbilhão, e você sente angústia? Queria você que as coisas fossem diferentes. E nesse processo, então, de conversar consigo mesmo, de examinar a si mesmo, tentando entender qual é a razão disso, qual é a causa de eu estar passando por esse sofrimento. Os pensamentos que ele tinha eram pensamentos que o torturavam. Quero mostrar isso para vocês aqui. Nós veremos aí a partir do verso 7 e até o verso 9, verso 10, que, na verdade, os seus pensamentos eram obscuros. Você sabe como é isso? Que, às vezes, no meio da dor, do nosso sofrimento, os nossos pensamentos vão se tornando cada vez mais pesados. É um reflexo natural quando nós estamos sofrendo. E ele então faz perguntas, aí a partir do verso 7, fui rejeitado em definitivo? Será mesmo então que Deus voltou as costas para mim? E já não há mais nenhuma possibilidade? Deus jamais voltará a ser bondoso comigo? Ele que já agiu com bondade em outros momentos, agora não posso mais esperar nada dele? Verso 8, o seu amor se foi, acabou. O Deus que é amoroso, ele deixou de amar? Ele deixou de cumprir suas promessas, as coisas que ele disse, as promessas que ele fez, será que ele abandonou essas promessas? Se esqueceu de ser bondoso, diz o verso 9. Fechou a porta para a compaixão. Você consegue perceber que os seus pensamentos o conduziam naquele momento cada vez mais para baixo, cada vez mais afundado no seu sofrimento, cada vez mais sobrecarregado por aquela dor. E ele chega a pensar que sim, que tudo isso que ele perguntava era verdade, que Deus o tinha rejeitado, que ele não voltaria mais a usar de bondade com ele, que o seu amor tinha ido. Todas essas conjecturas, para ele, parecia fazer sentido que sim, que tudo isso estava acontecendo. E você vê isso no verso 9, verso 10, pela conclusão que ele chega acerca da razão de seus sofrimentos. No verso 10 ele diz, pensei, ou seja, concluí, é por esta razão que sofro.
o Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Ou seja, naquele momento, diante da sua dor e dos questionamentos que ele fazia, a conclusão a que ele chegou é que parecia de fato que Deus agora estava contra ele, não mais a favor dele. Eu acho interessante nós pensarmos, e quero destacar isso aqui para você, é que as mesmas perguntas que ele fez, os mesmos questionamentos, poderiam tê-lo levado a outra conclusão. Poderiam. Se as respostas encontradas por ele fossem respostas teologicamente corretas, o que eu quero dizer aqui com respostas teologicamente corretas? Se fossem respostas que estivessem ancoradas naquilo que o próprio Deus revelou sobre si mesmo, tudo aquilo que ele conheceu na lei do Senhor, tudo aquilo que ele pôde aprender com profetas, toda a revelação que ele tinha de Deus, do caráter de Deus, cada uma delas poderia exaltar a misericórdia, o amor, a bondade e a compaixão de Deus. Quando ele perguntasse: fui rejeitado em definitivo? A sua resposta poderia ser assim: não. Eu sei que Deus não age assim. O que a gente conhece a respeito de Deus é que Ele é um Deus misericordioso e que Ele não rejeita em definitivo. Quantas vezes o nosso povo, em outros momentos, aborreceu ao Senhor e o Senhor se compadeceu e restaurou o seu povo. Quando ele se perguntasse: será que Deus deixou de cumprir sua promessa? Se ele fosse responder isso à luz do que ele tinha de revelado por Deus acerca do caráter de Deus, ele saberia que Deus não é homem e ele não mente. Ele nunca deixa de cumprir as suas promessas. Mas por que ele não conseguiu perceber isso? As respostas a que ele chegou não foram obtidas a partir da revelação de Deus. Ele não foi às Escrituras para tentar entender o que se passava no coração de Deus. As respostas a que ele chegou eram apenas ecos do seu próprio coração amargurado. Alguém diz assim: você precisa encontrar respostas dentro de você mesmo. Meu irmão, eu vou te dizer que esse é o pior local do mundo para você encontrar respostas. O coração, diz as Escrituras, é enganoso. Terrivelmente enganoso. Nesse momento, conversando consigo mesmo naquelas noites, quem o estava respondendo, as respostas que ele encontrava, as que vinham do Senhor, ele dizia: eu não quero essa resposta. E ele estava dando ouvido ao que o seu próprio coração dizia, e no seu coração simplesmente parecia: Deus te abandonou. Deus nunca mais usará de bondade com você. Deus parou de cumprir suas promessas. Que voz é esta? Que voz é esta que nega o caráter do Senhor? É de um coração adoecido, sim, não só pela angústia, mas pelo pecado, dando voz a uma reverberação que é do inimigo. Ele então deu ouvidos a isso
e a ansiedade havia o dominado então, até o ponto em que ele já não enxergava qualquer esperança. Por mais que os seus pensamentos, as suas conjecturas lhe parecessem lógicas, mas era uma lógica humana simplesmente. Mas nós vamos perceber então, a partir do verso 11, e este salmo muda totalmente de tom neste ponto, porque ele deixa de ser pesado, obscuro, e ele passa agora a refletir esperança a partir desse verso então, na medida em que essa esperança volta a preencher o coração do salmista. Atente comigo aí a partir do verso 11, então. Em meio à sua dor, em meio às suas aflições, aquele coração pesado, nós podemos perceber no verso 11 de que ele deliberou mudar o seu foco. Ele deixou que emergisse de sua memória as lembranças do que Deus já fez. Verso 11. Depois, porém, ou seja, muda tudo. Lembro-me de tudo o que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Não é que ele as tivesse esquecido, mas ele voltou a pensar nelas de forma correta. Ele voltou a atentar para elas da maneira certa. E é muito interessante esse mecanismo da memória, você precisa ter isso claro para você, porque na verdade a memória correta, ela fornece vitalidade para a nossa esperança. Enquanto ele olhava e parecia simplesmente que Deus havia esquecido, aquilo só causou a ele ainda maior dor. Mas quando ele começa a pensar corretamente, a sua esperança vai sendo fortalecida. Ele, nesse ato deliberado de vontade, mudou completamente a sua mente. Ele passou a olhar agora, se você prestou atenção nisso, no versículo 5 diz que ele lembrava dos dias do passado, mas ele lembrava desses dias no verso 5 com dor, com sofrimento. E agora então, nesse verso de número 11 e 12, ele muda a sua perspectiva e agora ele pensando nessas coisas do passado, essas coisas estavam fazendo que ele pudesse mudar a sua perspectiva sobre as ações de Deus. Verso 12 ele diz, esses pensamentos estão sempre comigo agora, não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos. Ele mudou o olhar sobre o que Deus fazia, a maneira como Deus trabalhava. E agora, o que muda de fato nele? Em vez de acalentar pensamentos que o faziam sofrer, em vez de ficar ali processando aqueles pensamentos que causavam dor, ele encontrava razões agora para pensamentos mais animadores a respeito do Senhor. Em vez de pensar, Deus me abandonou para sempre, ele passava talvez a pensar, o Senhor nunca abandona. O caráter dele não é esse. E como resultado desta nova maneira de pensar, veja as novas reflexões, que o salmista faz, e a que ponto ele chega com isso então. Preste atenção no versículo 13. Versículo 13, na primeira frase, diz assim, teus caminhos, ó Deus, são santos. O que ele está dizendo aí? Deus, os seus caminhos, a forma do Senhor agir, as coisas que o Senhor faz são santas, são marcadas por sabedoria.
são marcadas por poder e majestade. Em vez dele estar lutando com Deus, sem admitir, sem querer aceitar porventura algo da maneira como Deus tinha feito, ele olha e ele compreende que a maneira de Deus é a melhor forma. Sabe de onde vem a nossa luta? Sabe onde muitas vezes nós ficamos muito machucados? Porque nós às vezes pensamos de maneira diferente sobre algo o que Deus faz e a gente simplesmente não quer aceitar. E a gente fica se debatendo com aquilo, porque a gente discorda do caminho de Deus. E isso gera em nós ansiedades tremendas. Mas o salmista aqui tinha percebido o seguinte: Deus sabe o que faz. O caminho de Deus é santo. Ele sabe o que faz. Quando chegamos ao ponto de confiar nisso, aí sim, a ansiedade vai embora e a paz se instala em nosso coração. Quando ele entendeu isso, então, ainda nesse verso 13, o salmista exclama assim: que Deus é poderoso como o nosso Deus. Quem é poderoso como o Senhor? Ele aprendeu a confiar naquilo que Deus faz, na maneira como Deus faz. Versos 14 e 15, ele volta seus olhos para as maravilhas realizadas por Deus e pelo poder demonstrado às nações quando resgatou o seu povo com braço forte. Você sabe que ele está lembrando-se de quando Deus resgatou o seu povo lá do Egito. E ele entende que Deus ali naquele momento deu uma tremenda demonstração de poder a todos os povos, usando ali da sua força, do seu poder para resgatar o seu povo. E dos versos 16 até o 18, ele descreve, em termos poéticos, a maneira como Deus preparou o caminho para libertar o seu povo. Veja agora como ele percebe isso. Ele diz no verso 16: as águas te viram e estremeceram. Ele tem em mente aqui quando o Senhor fez com que o Mar Vermelho se dividisse e permitisse que se formasse um caminho por meio dele. Ele disse: Senhor, as águas estremeceram ante o teu poder. E ele continua então: nuvens derramaram chuvas, trovões ressoaram, relâmpagos riscaram o céu, toda a terra se abalou. Ou seja, Deus demonstrou o seu poder por meio dos elementos. Olha o versículo 19 comigo. O caminho de Deus passou pelo mar, pelas águas poderosas, ele diz aí, e é muito interessante isso, porque as águas agitadas, poderosas, sucumbiram e cederam ao poder do Senhor, formando então ali aquela rota para a passagem dos israelitas. E nós podemos pensar então, mesmo as águas agitadas dos problemas, das angústias, das dores, não podem impedir o poder do Senhor. Enquanto o Senhor fazia isso, diz ainda o verso 19, ninguém percebeu teus passos. Embora invisível, embora ninguém pudesse vê-lo, mas o Senhor estava junto do seu povo e nunca lhes faltou.
nunca os deixou desamparado. Veja versículo de número 20. Ele vai mencionar que depois daquela maravilhosa libertação, Deus conduziu o seu povo. Olha o que ele diz: conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas pelas mãos de Moisés e Arão. É interessante isso, porque Deus os conduziu como a um rebanho de ovelhas, cuidado pelo pastor. Todas as suas necessidades foram supridas naqueles anos no deserto. Moisés e Arão foram aqueles líderes que conduziram o povo naquele período, mas em todo tempo o Senhor cuidou deles. Sabe aquela percepção a que Davi chegou no Salmo 23, quando ele disse: o Senhor é meu pastor, é Ele quem me conduz. É Ele quem me leva onde eu preciso me alimentar. É Ele quem proporciona para mim um lugar de descanso. É Ele quem proporciona para mim onde eu possa saciar a minha sede. E é Ele quem me honra, mesmo à frente dos meus inimigos. Asaf está muito conectado com isso quando ele diz: o Senhor conduziu o seu povo como a um rebanho, ou seja, como um pastor cuida de suas ovelhas. E o que nós vemos aqui então? A maneira como o salmista saiu de um estado de desespero que havia tomado conta do seu coração para um estado de esperança. O como ele transicionou de uma profunda angústia para a esperança. Eu gostaria que você considerasse o seguinte: a ação de Deus para nós hoje, que mais deveria alimentar a nossa esperança, é a obra de Jesus realizada para a nossa salvação, em nosso benefício. Eu quero ler com você, encerro com essa leitura, o texto de Romanos, capítulo 8, lerei a partir do verso 31 até o verso 39. O texto diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. É maravilhoso isso. Isso é o combustível para nós
alimentarmos a nossa esperança com toda intensidade. Então, assim como o salmista fez neste Salmo 77, não deixe que a ansiedade tire de você a convicção de quem o Senhor é e do que o Senhor fez pela sua vida. Controle a sua ansiedade. Não permita que ela ofusque sua mente, turbe o seu coração. Lembre-se com muita convicção de quem Deus é e deixe isto alimentar em você a esperança. Amém, queridos?